Será que você seria capaz de aplicar choque em você mesmo de forma voluntária? Pois existe um estudo do professor Timothy Wilson, da Universidade da Virgínia, que ele colocou pessoas isoladas numa sala por 15 minutos sem fazer absolutamente nada. A única coisa que essas pessoas poderiam fazer para escapar do tédio durante 15 minutos era apertar um botão para administrar um choque em si próprias. Tinha uma cadeira, elas sentavam nessa cadeira, tinha um botão e elas optavam por apertar esse botão do choque elétrico. E por incrível que pareça, essa auto-administração do choque, ela foi aplicada em aproximadamente 50% dos casos, muitos até mais de uma vez. E o que esse estudo demonstrou? Que as pessoas têm horror ao tédio, que elas preferem algo extremamente negativo, doloroso, incômodo como um choque elétrico, do que ficar 15 minutos imersos nos seus próprios pensamentos, sem fazer absolutamente nada. E um outro aspecto muito interessante é que houve uma discrepância muito grande com relação ao gênero. 67% dos homens optaram por aplicar choques elétricos em si próprio para fugir do tédio, enquanto entre as mulheres esse número chegou a 25%. Isso demonstra que ficar sozinho, imerso nos seus próprios pensamentos, é ainda mais dolorido para os homens do que para as mulheres. Isso pode ajudar a explicar também por que atualmente na escola existe uma diferença cada vez maior de meninas que estão tendo um desempenho acadêmico, um desempenho escolar muito superior dos meninos. E essa diferença só cresce. Você tem hoje toda uma estrutura escolar que privilegia somente os aspectos acadêmicos, esse intelectualismo em que a criança fica horas e horas sentadinha. E aí a gente não pode estranhar quando a gente tem aquele aluno que está o tempo todo se levantando, em movimento, explorando a escola, mesmo que isso acarrete uma bronca para ele. Lembre-se da experiência, né? A pessoa prefere um choque elétrico do que o tédio. E por que então a escola não pode se mostrar mais dinâmica, engajando mais as crianças de forma mais ativa a se levantarem, a andarem pela sala, explorarem o ambiente da escola? Onde é que está a escola que contempla também o movimento, a parte física? Senão não vai adiantar, os alunos não vão querer estar na escola. E o fracasso escolar, ele passa por aí, né? Ele passa pela falta de estrutura, ele passa por políticas, ele passa por isso tudo, mas a falta de conexão do aluno com o ambiente da escola talvez seja o maior dos problemas, porque se aquele aluno tivesse desejo de estar ali, é claro que ele estaria. Então nós temos sempre que lembrar que a criança é aquele serzinho que quando bebê queria pegar as coisas, botava na boca, queria explorar o mundo. O que aconteceu com essa criança na escola? Justamente, que é o lugar em que ele vai aprender sobre a ciência, sobre a matemática, sobre a arte, sobre a literatura. Ele simplesmente perde o interesse, né, pelo aprendizado. O que o tédio pode estar fazendo com a educação? Essa, então, é uma reflexão sobre a necessidade de uma escola que atraia, sobre uma escola dinâmica, é uma escola do movimento, uma escola da curiosidade, senão o nosso aluno pode acabar preferindo um choque elétrico.